fechou um contrato de assessoria de imprensa, mas está aí roendo as unhas porque não sabe muito bem como iniciar esse trabalho? Pega papel e caneta e presta muita atenção nessa aula, porque esse assunto é muito importante. Fica comigo. Olá, tudo bom? Eu sou a Camila Augusto e ensino jornalistas a faturarem R$12 mil por mês fazendo assessoria de imprensa e trabalhando somente 4 horas por dia. Se você ainda não me segue aqui no canal, já aperta aí no botão de seguir, já toca no botão do sininho também para você não perder nenhum vídeo, pelo menos 5 vezes por semana tem conteúdo de valor aqui te esperando. O início do trabalho com um cliente novo de assessoria de imprensa, ele é muito importante. Existe um processo de onboarding do cliente. A gente recebe muito bem esse cliente e a gente cria o nosso arsenal de conteúdo para poder trabalhar com ele a curto, médio e longo prazo. Então eu vou falar para você exatamente o que eu faço com os meus clientes, que é, na verdade, o que eu ensino no treinamento assessor de imprensa 12K, onde eu ensino jornalistas absolutamente tudo o que eu faço para faturar sempre acima de R$12 mil por mês com assessoria, trabalhando somente 4 horas por dia, né? Porque eu tenho que vir aqui gravar conteúdo para você porque eu quero, porque eu tenho meu filho, eu tenho minha vida e eu não vou ficar nem trabalhando no final de semana e nem me matando de trabalhar durante a semana. Existe vida enquanto os jornalistas estão fazendo plantão. Eu descobri isso e eu quero que você descubra também. Primeira coisa, é claro que a gente não vai se aprofundar no processo de prospecção, mas você precisa saber que a prospecção é um passo muito importante para você acertar a mão no cliente, para você escolher o cliente certo. Não é ele que te escolhe, é você que escolhe o cliente que você quer trabalhar. Não é ele que determina a merreca que ele vai te pagar, porque se for assim, ele vai querer te pagar R$500, R$1.000. Não, é você que vai dizer exatamente aquilo que você gostaria de receber, porque você sabe quanto vale um trabalho de assessoria de imprensa e não aceita mais aqueles trocadinhos que as pessoas acostumaram a nos pagar. Aliás, isso daqui é um movimento, viu? Você está proibido de ser mal remunerado fazendo assessoria de imprensa de qualidade. Sério, porque um que quebre isso já bagunça com a categoria toda. Então vamos lá, você tem um cliente legal que tem potencial de ser notícia, assinou o contrato. Assinou o contrato, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um contrato assinado, ok? Eu dou o meu modelo de contrato para os meus alunos também. Você precisa ter um modelo de contrato que te respalde de verdade. Assinou o contrato? Começa o trabalho a partir de então. Então, o que você faz? Você faz uma pesquisa, uma busca detalhada nas redes sociais para saber os assuntos relacionados ao tema do seu cliente novo, aquilo que ele fala nas redes sociais. Então, se o seu cliente tem canal do YouTube, use um tempo, invista seu tempo assistindo esses vídeos. Isso vai te dar ideia de pauta, isso daí vai te dar ideia de melhorias que você pode, de repente, precisar implementar nele, para que ele conceda entrevistas de uma forma impecável. Você vai pegar muitas informações valiosas nesses vídeos de YouTube. Mas vamos supor, ele não tem YouTube, mas ele tem Instagram, pois maratone o Instagram dele também. Esteja de olho nos stories, veja aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, as bandeiras que ele levanta, os assuntos que ele gosta de tratar, porque tudo isso é pauta. E tudo isso também é critério para saber se ele continua seu cliente, viu? Se tem cliente que levanta a bandeira que eu abomino, eu cancelo o contrato com toda certeza. Fez essa pesquisa? Começa a colocar tudo no papel. Eu gosto, inclusive, de oferecer um documento de onboarding do cliente, que vai em forma de revista. Lá eu digo exatamente o que vai acontecer, quais são as atribuições dele, o que é de minha responsabilidade, prazos e algumas informações relevantes, né? Que com 24 anos de assessoria de imprensa, eu já passei por muita coisa nessa vida. Então, eu gosto de conversar com os meus clientes muito profundamente antes de começar um trabalho, para que eles não errem onde geralmente as pessoas costumam errar. Então, faça um documento de apoio, entregue para esse cliente informações relevantes, entregue para ele, de repente, algum tipo de clipping, caso você tenha. Faça uma pesquisa de mercado para saber se o concorrente dele está muito na mídia. Pergunte durante essa, claro, você já fez todo o preparo extra, né? Faça tudo isso que eu te falei até aqui para se preparar para fazer uma reunião com o cliente. Fez isso, se preparou, afiou até o machado, beleza, nós vamos para a segunda etapa desse início, desse onboarding do cliente. Grave essa reunião, de preferência. Grave no Zoom, no Teams, no Meet, onde você quiser, mas grave essa reunião, porque isso vai te poupar
de precisar acionar esse cliente várias vezes para conceder algum tipo de entrevista pontual, para mandar as aspas a respeito de algum assunto, e você vai poder consultar essas falas para relembrar alguns assuntos que de repente passaram batido nessa primeira reunião. E aí você pergunta tudo para esse cliente, pede para ele contar a história inteira dele, pede para ele falar profundamente sobre cada especialidade, cada bandeira que ele levanta, cada coisa que ele faz no dia a dia, que é prioridade dentro do trabalho dele. Fale sobre tudo, pergunte mesmo, faça uma entrevista detalhada, porque isso vai te facilitar demais a vida no momento que você estiver escrevendo os releases. Leva ideias de pauta também para ele, veja se ele aprova, já deixa aí pelo menos umas 4 ou 6 pautas aprovadas, para você não perder tempo com essas aprovações nas semanas seguintes. Peça para ele te dizer também algumas sugestões de pauta, de repente ele até já tem, ou se ele não tem, ele vai começar a pensar e te ajudar nesse processo também. Outra coisa importante, pergunte para este cliente aonde que ele quer sair na mídia, qual é o sonho dele, qual é o objetivo dele, qual é a vontade dele. Não vá de uma forma desordenada para ação, para o campo de batalha na assessoria de imprensa, porque às vezes você pode fazer exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma cliente que ela saiu na TV aberta, em rede estadual, ela foi um burburinho. E ela não queria, ela queria sair nas pequenas empresas, grandes negócios, entendeu? A gente precisa fazer o cliente feliz. Eu sabia disso, que ela queria sair, tanto que depois ela saiu e virou capa, inclusive, não foi só uma matéria, ela ficou na capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Agora, antes disso, antes de conseguir bater essa meta, eu consegui coisas até melhores. Se a gente for ver equivalência publicitária, muito maior. E ela ficou feliz mesmo quando a gente bateu o sonho, quando a gente realizou esse sonho dela. Então tenha tudo isso mapeado, bonitinho, desde a primeira reunião, alinhe as expectativas, reforce sobre prazos, o prazo que você vai demorar para escrever um release, a frequência que você vai fazer esses textos, o tempo que esse cliente tem para devolver para você, como vai ser o seu trabalho de relacionamento com a mídia, quando você vai trabalhar pautas exclusivas e quando você não vai trabalhar pautas exclusivas. Converse tudo, tudo aquilo que você aprende na assessoria de imprensa, você precisa conversar nessa primeira reunião. E não se esqueça que você não é babá do cliente, você não precisa ficar lá puxando o saco, falando que ele é lindo, maravilhoso, e servindo cafezinho ou fazendo qualquer coisa para ele que não seja papel do assessor de imprensa. Desde o começo, a gente precisa ter postura, porque senão vai terminar em algum momento, você fazendo trabalho de secretária, trabalho de RP, trabalho de social media, isso confunde com muita facilidade. O cliente confunde demais as nossas atribuições como assessores de imprensa. Exatamente por isso que hoje eu só prospecto clientes quando eu estou, em prospecção, clientes que estão distantes fisicamente de mim. Eu não pego ninguém para assessorar que seja da minha região, porque senão acontece o que acontecia antes, enquanto eu atendia pessoas aqui próximas. Ai, tô com saudade, vem aqui pra gente conversar. E era o dia inteiro de conversa furada, tomando cafezinho, conversando. Era gostoso? Claro que era. Mas ó, gente, tem o filho, a vida anda, a gente tem outras prioridades. Eu não tenho mais uma tarde inteira para ficar batendo papo com o cliente. Coisas que não são importantes. Se for importante, eu vou com prazer. Quando o cliente meu vai dar entrevista na TV, eu pego meu carro e vou, passo o dia inteiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde precisar. Não tem problema. Mas, para bater papo, eu prefiro pelo Zoom e geralmente entre 30 e 60 minutos, porque o meu tempo é muito valioso. Então, essa responsabilidade é sua, de fazer a gestão do tempo e de acostumar o cliente com aquilo que é certo, sem abusar de você e sem você deixá-lo sem resultado, porque você precisa dar resultado para ele, senão ele não vai querer continuar o contrato com você. Então, você não vai mimá-lo, mas você vai fazer tudo corretinho desde o primeiro momento e você vai fazer sempre a prestação de contas. Entenda, o nosso trabalho enquanto assessores de imprensa é difícil de mensurar. A gente não consegue do nada falar, olha, eu passei o dia inteiro, a semana inteira fazendo follow personalizado, gastei aqui 3, 4 horas por dia em relacionamento com os jornalistas e não consegui emplacar nada seu. Para ele, tanto faz. Ele não vai ter como acreditar que isso é verdade, ou de repente ele até acredita e fala, não está adiantando nada. O que adianta um esforço desse tamanho se não é efetivo, se você não me oferece resultados palpáveis, mensuráveis, entendeu?
Então, o que você vai fazer? Você não é obrigado, eu pelo menos nos meus contratos deixo muito claro que eu não sou obrigada a entregar clipping, mas eu entrego como gentileza uma clipagem online. Por quê? Porque aí eu consigo mensurar meu trabalho. Então, quando ele dá entrevista na televisão, eu consigo buscar na internet o recorte, né? O período que ele deu a entrevista. Ou às vezes as emissoras me mandam também. A mesma coisa de rádio, a mesma coisa na revista. A gente compra a revista, tá lá, centimetragem, bonitinho. Se eu quiser fazer uma equivalência publicitária, eu vou atrás do Media Kit da TV, do jornal, da revista, do que for, e eu consigo fazer uma engenharia reversa para conseguir. Por exemplo, ele ficou lá 10 minutos ao vivo dando uma entrevista num programa X, no horário X. Eu pego a tabela de publicidade da TV e vejo quanto que custa, 30 segundos ou 1 minuto de publicidade. Faço a conta e entrego a equivalência publicitária para o meu cliente, entendeu? Quando a gente fala de sites, é muito mais fácil de emplacar clientes em sites. São sites pequenos, a gente não consegue que o cliente veja muito valor nisso e a gente não vê também, porque tem muita coisa que acontece em sites pequenos. Mas quando você junta muitos sites pequenos, você tem uma equivalência publicitária interessante, é legal você apresentar isso para o seu cliente. Como que você tem essa equivalência publicitária? Algumas ferramentas de mailing te permitem fazer essa conta. Aliás, ela entrega essa conta prontinha. Então, se você tiver um mailing e conseguir e também assinar esse tipo de serviço, te ajuda na hora da prestação de contas e na comprovação de resultado do seu trabalho de assessoria. Esse é um assunto muito profundo, esse foi um vídeo com muita informação. Talvez você tenha que assistir 2, 3 vezes para poder pegar tudo que eu te falei, porque realmente o objetivo aqui foi te entregar conteúdo com profundidade. Esse não é o comum aqui do canal, porque temos que respeitar todos os momentos. A pessoa chegou e pega um vídeo nessa profundidade, talvez não seja a melhor das estratégias, mas eu gosto de profundidade e eu acho que você como jornalista também gosta. Então, maratona os outros vídeos que tem aqui no canal, você vai encontrar muito conteúdo de valor. Maratona também o conteúdo que tem lá no meu Instagram, @assessor12k, que também tem muito conteúdo de valor todos os dias, uma tonelada de conteúdo. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para a lista de espera do Assessor 12K, que é o meu treinamento completo, onde eu te ensino do absoluto zero você chegar nos 12 mil reais por mês, fazendo assessoria de imprensa, trabalhando 4 horas por dia e aprendendo tudo aquilo que eu testei na prática, porque é um método autoral. Então, o resultado de 24 anos de trabalho como assessora de imprensa tá lá. E eu quero muito que você tenha acesso a isso. Então, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, vem para a lista de espera. As inscrições nesse momento são encerradas, mas em breve a gente vai abrir uma próxima turma e vai ser um prazer ter você lá comigo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero ainda mais que a gente se veja no próximo, combinado? Um beijo grande para você e até lá!